Então, fala galera do Instituto Gerard Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês, e hoje a aula para o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos fazer a correção das atividades do capítulo 3, que ele fala sobre os falsos cognatos, e vamos resolver aqui as atividades. Lembrando a vocês que eu já estou recebendo alguns alunos que estão fazendo pelo site do SAIS, então as atividades estão fluindo, nem sempre a gente vai acertar tudo, mas é tudo aqui questão de prática. Certo? Então aqui é uma coisa da gente treinar bastante para poder fixar isso legal, ok? Então a gente vai começar agora o capítulo que ele está fazendo o estudo dos falsos cognatos. Por que isso é importante? Lembra que eu falei para vocês que o Enem ele é basicamente uma prova de pegadinha. Como a ideia é confundir vocês, ele é confundir o máximo para vocês errarem aquela questão. Às vezes a questão é uma questão simples, mas ele vai fazer de tudo ali para vocês errarem aquela questão. Perdão. Então vamos lá, ele está começando aqui o capítulo explicando o que é um falso cognato e o que é um falso cognato. Primeiro ele começa do básico, ele explica o quê? Que a língua inglesa ela sofreu várias alterações ao longo dos anos. Então uma dessas alterações foi quando a igreja chega na Inglaterra e ela começa, as missas eram feitas em latim. Então, muitas palavras da língua latina foram acrescentadas à língua inglesa, certo? Então, o que isso acontece? O português também é uma língua de origem latina. Então, por que a língua latina? Porque veio do latim. Então, surgiu essa conformidade. Então, por isso que existem palavras que algumas são parecidas, algumas são exatamente iguais em português. Então, o que ele está falando aqui sobre o falso cognato? Então, o falso cognato é uma palavra que ela vai te lembrar uma coisa em português, mas quando você vai olhar o significado dela, ela vai ter um significado diferente. Então, vamos lá. Os cognatos foram parecidos de forma, mas possuem significados diferentes. Eles são denominados cognatos enganosos, ou mais popularmente, falsos cognatos. Então, o que é isso aí? Ele vai te mostrar uma palavra, tipo actually. Tu vai olhar aquela palavra, tu vai lembrar actually, actualidade, né? Só que quando você vai ver a tradução, significa na verdade, de fato. Então, quando você vai ver a tradução da palavra, ela tem uma tradução totalmente diferente, certo? Então, é muito comum, como a ideia do Enem é colocar pegadinha, é muito comum eles colocarem alguma coisa que cai em um falso cognato, tá? Então, o que ele fala aqui? Os falsos cognatos costumam ser uma armadilha para os leitores mais experientes. Não costuma ser uma armadilha para o leitor experiente. O cara que já está acostumado a interpretar bem, ele vai sacar que é um falso cognato. Quando o cara não tem uma compreensão de texto tão boa, ele pode criar uma confusão e prejudicar a interpretação. Então a ideia é essa, é complicar a interpretação, certo? Aqui na tabela ele vai colocar para vocês alguns falsos cognatos, tá? Aqui os mais usados. Ah, professor, mas então eu não posso, vai ficar muito complicado a interpretação. Lembre o seguinte, apesar de ter uma tabela longa aqui que ele está usando, os falsos cognatos, eles são menores do que os cognatos. Então você vai ter muito mais palavras cognatas, palavra que tem significado parecido com o português, do que os falsos cognatos em si. Tá certo? Então ele começa aqui com alguns falsos cognatos e ele vai dar algumas traduções ali para ela, tá certo? Então, algumas só que a gente já viu. Actually, como a gente já viu, attend, essa aqui que cai muito. Então, por exemplo, attend, você vai olhar e pensar o que é em português? Atender, né? Só que aí, na verdade, quando você vai ver a tradução, participar, marcar presença, certo? Então, é uma coisa complicada. Então, por exemplo, você tem aqui miserable, aí você tem aqui muito infeliz, certo? Seria miserável, muito feliz, tá? College, você vai pensar que é colégio, na verdade é faculdade. Então tem aqui alguns dos falsos cognatos mais utilizados. Eu não vou ficar lendo todos eles com vocês. Aqui ele tem a palavra, substantivo, adjetivo e a definição dessa palavra, certo? Então ele colocou e a tradução no final para vocês terem algumas ideias aí, tá certo? Então lembra, o falso cognato é aquela palavra que vai te lembrar uma coisa em português, mas o significado dela vai ser diferente, tá? Então vamos resolver agora aqui as atividades desse capítulo.
Então vamos lá, aqui tem a tradução, tem o texto, eu não vou fazer a tradução todas com vocês. Então vamos ver sempre pelas opções. Então o que ele está pedindo aqui? Marque a alternativa que contém um falso cognato. Então você vai, qual dessas palavras aqui seria um falso cognato? A gente já viu aqui, ó, a primeira aqui, ó, actually é um falso cognato. Então você vai ver as outras são todas cognatos. Então interesting, interessante, é um cognato. Mountain, montanha. Point, ponto. E approach, que seria aproximar ou abordar. Então a única opção aqui que realmente tem um falso cognato seria a letra A, actually, certo? Então aqui o interessante é você olhar que são palavras bem fáceis. Então interest, mountain e point, você já descarta de cara que são cognatos. Você pode ficar na dúvida com actually e approach. Então você vai sempre por eliminação para chegar na resposta mais próxima, tá bom? Então vamos lá. False friends and the shadow attend only when the sun shines. Então, não vamos fazer a tradução. Qual é a pergunta? Ele primeiro explica quem é o autor da frase. Benjamin Franklin, que foi um cientista, diplomata, escritor e jornalista, filósofo e servidor público estadunidense. Colaborou com a redação e a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de acordo com a citação anterior, um sinônimo para attend. Então, primeiro, você precisa lembrar o que é attend. Vamos ver se tem aqui na lista de falsos cognatos. Aqui, ó, attend, participar, marcar presença. Então, como que a gente pode interpretar isso aqui? Um falso amigo e uma sombra aparecem ou são presentes apenas enquanto o sol brilha, tá certo? Então, para ter uma sombra, você precisa ter o sol. O que ele quer dizer com isso aqui? Que enquanto você estiver brilhando, enquanto você estiver no topo, o falso amigo vai estar perto de você. Quando você cair, quando a situação não for favorável, o falso amigo vai se distanciar, certo? Então aqui a gente tem que pegar aqui nas opções. Então, primeiro, a gente já viu que attend, marcar presença, certo? Então, qual seria a opção mais próxima? Então, vamos por eliminação aqui, ó. Então, a gente tem to score. Então, a gente tem to score, to abhor, to praise, to appear ou to disdain. Então, vamos lá. Disdain, desdenhar. Praise, elogiar. To scorn, desrespeitar. E to abhor, detestar. Então aqui, no caso, a opção correta seria a letra D. To appear, que é aparecer. Então o que ele está falando? Um falso amigo e uma sombra aparece somente enquanto o sol brilha. Ok? Passando agora para a próxima página, vamos ver aqui. Novamente, ó, ele está usando a expressão actually. Novamente, a ilustração anterior mostra a alegria de um esportista nos Jogos Olímpicos. Ao falar I'm actually doing it, o autor da tirinha quer dizer o quê? I'm doing it, estou realmente fazendo isso, na verdade. Então ele está fazendo de verdade, ele não está acreditando que ele conseguiu. É a felicidade, a alegria, a surpresa dele, que ele realmente, o esforço dele foi compensado e ele conseguiu. Então aqui no caso, a resposta certa seria a letra B. Ele está realmente conseguindo ultrapassar o obstáculo. Ok? Então aqui bem simples. Vamos lá. Passando agora para a próxima. Many of life's failures and people who did not realize how close they were to success when they gave up. Então essa frase foi de Thomas Edison. Thomas Alva Edison foi um empresário e inventor estadunidense, possuindo centenas de patentes de produtos industrializados. Conforme a citação anterior, um sinônimo de realize seria, então vamos ver se tem aqui realize, realize, dar-se conta. Então o que ele está falando aqui na frase? Muitas das falhas ou faltas, muitas
as suas falhas na vida porque não perceberam, não se deram conta de quanto perto do sucesso eles estavam quando desistiram. Então o que ele está falando? É perseverança. A pessoa desistiu e ele nem percebeu quão próximo ele estava de ter sucesso naquilo que ele queria. Era tentativa e erro, você tinha que continuar tentando até chegar na solução. Então, vamos aqui pelas eliminações. Então a gente tem to hail, que é saudar, to lurk, que seria emboscar, to grasp, e a gente tem com concel, conceder, e to bequeal, transmitir, legal. Então aqui seria grasp a opção correta. Ok? Vamos passar agora para a próxima questão. Então, são 3 colegas. Elmira College, Boston College, didn't go to the college. Então aqui, ó, aqui tem lá também nessa lista nossa de falsos cognatos, aonde tem college. Então você vai olhar essa palavra, é um falso cognato, vai te lembrar colégio. Só que na verdade, college é faculdade. Então tá aqui. A ilustração anterior apresenta 3 amigos vestindo roupas com dizeres, um hábito muito comum entre jovens. As frases estampadas na camisa indicam então, o nome dos colégios que os amigos estudaram. Então, novamente, a pegadinha. Aqui está certo, Elmira, Boston, só que aqui não tem o nome do colégio. Por que ele está dizendo aqui? Didn't go to the college, ou seja, não foi à faculdade. Então aqui a pegadinha seria, aqui os dois têm o nome do colégio. E esse aqui não foi a faculdade, do colégio, da faculdade. E esse aqui não foi a faculdade. Então aqui, a resposta certa seria a D. Que o amigo da direita, esse aqui, não cursou uma faculdade. Tá certo? Certo? Os 3 amigos fizeram a mesma faculdade. Não. Que o amigo da direita nunca foi à escola. Errado, ele nunca foi à faculdade. Ele foi à escola e não foi à faculdade. Então, por que aqui é a pegadinha? Se você traduzir college como colégio, colégio, escola é a mesma coisa. E aí você vai errar. Que os amigos cursaram faculdades diferentes. No caso aqui, os dois cursaram faculdades diferentes, só que esse aqui nunca foi à faculdade. Bom, então aqui é a resposta correta, letra D. Vamos passar aqui para a próxima. Então aqui, o que eu falei com vocês? Não vou ler o texto todo. A New Olympic Record, um novo recorde olímpico. Não vou ler a frase toda com vocês, senão a gente vai perder muito tempo. Foca naquilo que eu falei. O que ele quer saber desse texto? Na frase, the officials word that he was drawing. O termo sublinhado, ou seja, o termo officials, word, officials, está empregado como substantivo. É um falso cognato. Assim, o significado de officials nesse contexto corresponde. Então, vamos pensar o seguinte. São the officials word that he was drawing. Então, primeira coisa, substantivo seguido de um verbo. Word é o quê? Preocupar-se. Então, as ordenanças se preocuparam? Não tem lógica. As autoridades se preocuparam? Correto. Oficinas se preocuparam? Oficiais se preocuparam? E treinadores se preocuparam? Aqui, no caso, a resposta correta seria a letra B. As autoridades se preocuparam. Por que não pode ser oficiais? Oficiais de quê? Oficiais de segurança? Oficiais do Comitê Olímpico? É oficial de quê? Por isso que aqui o correto seria as autoridades se preocuparam. Certo? Então, vamos lá. Make sure you never argue at night. You just lose a good night's sleep and you can't settle anything until morning away. Então, essa frase foi dita por Rose Kennedy, que foi a matriarca do clã Kennedy, mãe do John JFK, que é o Kennedy, que foi o presidente assassinado. De acordo com a citação anterior, um sinônimo para o verbo argue. Então, primeira coisa, você precisa saber o que significa esse verbo. Então, argue seria argumentar, certo? Ou seria argumentar, discutir, conversar. O que ela está falando aqui? Tenha certeza que você nunca argumenta à noite. Você apenas vai perder uma boa noite de sono e você não vai poder fazer nada até na manhã seguinte, certo? Então,
vamos por eliminação. O que eu posso, um sinônimo, o que eu posso substituir argue? Então, novamente, vocabulário. O que seria dimbe? De concordar. Bend, inclinar. Quarrel, discutir. Surrender, render-se. Acquiescence, conformar-se. Então aqui a opção correta seria a letra C, seria discutir, ou seja, tenha certeza de nunca discutir à noite, certo? Então aqui é a opção correta. Passando para a próxima questão aqui, a questão número 3, é uma tirinha, que aí a tirinha ela faz a seguinte pergunta: Caroline, please tell us about your plans for the future. I pretend to be happy. Então, ela começa usando pretend, falso cognato. Você vai traduzir isso aqui, você pode traduzir isso aqui como pretende, tá certo? Então, aí ela continua aqui. Oh, but do you pretend to be happy or do you intend to be happy? Então, aqui ele pergunta, você pretend be happy or intend to be happy? Qual é a diferença? Pretend, fingir. Intend, aí sim pretende, algo que ela pretende fazer. Então, o que o professor pergunta para ela? Mas você vai fingir ser feliz ou você pretende ser feliz? E aí a resposta dela no final, both, seria ambos, os dois, certo? Então aqui, a tirinha anterior mostra o questionamento de um professor a um aluno. Pode concluir-se que a partir do diálogo que o professor não entende a resposta inicial da aluna. Não é isso. Os planos de Caroline para o futuro incluem fingir e ser feliz. Caroline quer ser feliz no futuro. O professor induz a resposta à aluna para dizer que é feliz. O professor pretende ser feliz no futuro. No caso aqui, a resposta correta seria a letra B. Por quê? Quando ela fala aqui nessa tirinha aqui, both, significa ambos, ou seja, ela tanto inclui fingir e ser feliz ao mesmo tempo, certo? É a ideia contrária. Então vamos lá. 4 é uma tirinha. I need a push. Someone push me. I need a push. Everybody I know fails to a silly test of friendship. Então aqui, o que ele está dizendo aqui? I need a push. Se você for pelo som e puxar pelo português, vamos lá, push, puxar. Na verdade, push é empurrar, certo? Você vai ver muito isso, às vezes você tem uma porta e está lá, push, pull. Então, push é empurrar, pull é que é o puxar, tá certo? Então aqui que ele fala no final, todo mundo que eu conheço falhou no teste ácido de friendship, de amizade. Então aqui a resposta correta seria a letra A. Precisa muito de ajuda, pois estava preso no balanço. O que ele queria? Que alguém empurrasse ele no balanço. Então vamos lá. Sente-se solitário, pois não consegue fazer amizade. Em nenhum momento ele fala isso. Precisa de alguém que o puxe, pois não consegue descer. Aí é o falso cognato. Precisa encontrar seu único amigo. O tio esperou-se Haroldo. Também não fala nada disso no texto. Quer brincar, mas precisa de alguém que empurre no balanço. Ele até quer fazer isso, mas isso aqui está subentendido. Ele precisa de ajuda pois está preso, então ele precisa que alguém o empurre. Bom? Então está aqui. English is weird. It can be understood, told, e taught. Aqui são várias palavras parecidas, o som parecido, com significados diferentes. Então aqui a tradução mais próxima que a gente tem para essa que está escrito nessa camisa seria: o inglês é estranho, no entanto pode ser entendido por meio de raciocínio árduo e profundo, certo? Então aqui ele repete. Então era possível dizer que os estudantes da camisa, aqui novamente a opção correta, letra A. Brinca com as palavras do inglês que tem grafias e pronúncias semelhantes, mas significados diferentes, certo? Então, galera, vamos fazer aqui agora. Não, aqui já começa um novo capítulo, que é o capítulo 4, certo? Então, tentem fazer
o capítulo 4, e aí no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre a compreensão do texto mediante a análise do contexto. A gente vai analisar melhor essa parte de interpretação. Tudo isso, gente, é aquilo que eu falei com vocês nos outros vídeos. Isso aqui, ele está pegando questões que foram utilizadas no Enem. Então ele está pegando bem questões práticas de como elas costumam ser cobradas, para vocês se prepararem para essa avaliação muito importante aí. Certo? Então, galera, vou parar o vídeo por aqui. Próxima aula, próximo vídeo, a gente faz a correção ali do capítulo 4, para a gente poder fazer as atividades. Então, lembrando, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Professor, eu estou com dúvida aqui, o que eu posso fazer para melhorar a compreensão? O que eu posso fazer para interpretar melhor? Entre em contato, que eu vou te passar aí algumas atividades, algumas sugestões que a gente pode fazer para melhorar. A primeira dica que eu dou para vocês é vocabulário. Não tem para onde correr. Você precisa de um bom vocabulário, você precisa ler bastante, usar bastante o dicionário. Hoje em dia, com a facilidade do celular, busca lá no Google Tradutor, que ele vai te ajudar. Só que qual é o problema? Na hora do Enem você não vai poder usar o Google Tradutor. Então você precisa saber e praticar realmente para poder fazer as atividades aí de boa. Tá certo? Então, pessoal, vou parar por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.